O amor, no começo, parecia simples. Era chegar em casa depois de dias longos, tirar a gravata e encontrar o riso dela leve, sincero, quase um abrigo. Ana tinha esse jeito de falar sobre o futuro como quem descreve um pôr do sol, com esperança, mas também com uma pressa bonita. Queria ser advogada, queria mudar o mundo. Eu acreditava nela e, de certa forma, investi nisso. Nos primeiros anos, tudo se encaixava. Eu trabalhava horas intermináveis no escritório e ela estudava até tarde, rodeada de livros, anotações, sonhos. O dinheiro que eu ganhava pagava as contas, o carro, a faculdade e o silêncio entre nós. Um silêncio doce no início, o tipo de silêncio de quem está confortável, mas que, aos poucos, foi virando algo diferente. Um contrato invisível. Cada gesto de carinho parecia vir com uma cláusula, cada promessa com um prazo. Ela dizia, "Tu és o meu porto seguro. We have to be so." E eu sorria, mas por dentro algo tremia. Ser porto seguro significa que o outro é o mar, e o mar nunca fica. Aos poucos, comecei a notar pequenas rachaduras quase imperceptíveis. Uma mudança no olhar quando o telemóvel vibrava. Um sorriso contido ao ler uma mensagem. E, claro, um nome que voltava sempre, Léo. O melhor amigo dela desde a universidade. Aquele tipo de homem que acha que viver de arte o torna livre e que todos os outros, que trabalham duro, são prisioneiros. Ele aparecia em todos os jantares, em todas as conversas, como uma sombra simpática, mas constante. Falava de viagens, de liberdade, de ex-namorados que a entendiam melhor. E Ana ria de um jeito que eu já não via há meses. Eu tentava não me importar. Dizia a mim mesmo que confiança era o alicerce de qualquer relação. Mas havia algo ali, um ruído, um zumbido discreto, um desconforto que não se calava. Eu voltava para casa tarde e às vezes encontrava o cheiro de vinho no copo dela. Um vinho que eu não abri, uma garrafa que não comprei. Ele é só um amigo, ela dizia, com aquela voz calma de quem acredita na própria mentira. E eu, advogado que sou, percebi. As piores mentiras são as que parecem plausíveis. O amor começou a pesar. Não era mais leve, nem espontâneo. Tornou-se um investimento com retorno incerto. Um contrato silencioso, onde só um de nós continuava a pagar as parcelas da fé. Eu não sabia ainda, mas aquela sensação, o pressentimento de que algo ia ruir estava certa. Porque quando o amor se torna um acordo não falado, basta uma noite, um jantar, para tudo desabar. E esse jantar foi o nosso julgamento. Aquela noite era para ser uma celebração. Depois de meses de trabalho, ganhei o caso mais importante da minha carreira. Os colegas, os amigos, todos estavam lá, taças tilintando, risadas, o cheiro de vinho do Douro enchendo a casa. E no meio de tudo, Leo. Claro que ele estava lá, sempre estava. Ele chegou com aquele ar despreocupado, o sorriso de quem acha que pertence a todos os lugares, mesmo aos que não o convidaram. Trouxe uma garrafa barata de vinho e a confiança cara de quem sabe que será o centro da noite. E eu tentei ser cordial. Era a casa que eu reconstruí com as minhas próprias mãos, o lar que eu ofereci a Ana. Eu queria paz. Mas paz é uma coisa que Léo não sabe respeitar. No começo, falou de arte, de liberdade, de como o dinheiro escraviza o espírito. Todos riram educadamente, mas então ele olhou para mim, direto, e disse com aquela ironia que se veste de charme: há pessoas que trabalham tanto que esquecem de viver. Eu e a Ana sempre falamos sobre isso, não foi? Ana ficou tensa, olhou para o prato, mexeu no copo de vinho. Eu senti o primeiro golpe, pequeno, mas preciso. Ele sabia o que fazia. Sabe aonde doía. Mas tudo bem, continuou ele. Pelo menos tu tens estabilidade, não é, João? És confiável, um bom provedor. Só acho que ela podia ter alguém melhor.
Silêncio. O tipo de silêncio que engole o ar. O tipo de silêncio que transforma amigos em juízes. O meu coração batia devagar, pesado. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não vi um homem, vi uma acusação viva. Uma que estava ali há meses, disfarçada de brincadeira, de amizade, e percebi que o julgamento tinha começado. Coloquei o talher sobre o prato, cruzei as mãos na mesa e falei baixo, como quem anuncia uma sentença. Isso é uma afirmação forte, Léo. Explica-me, o que é, para ti, um homem melhor? Ele piscou, surpreso. Não esperava que eu respondesse com calma. Esperava raiva. Mas raiva é emoção, e naquele momento eu era a razão. Alguém criativo, alguém que a entenda, balbuciou. Entendo, disse eu. Então, alguém como tu. O sorriso dele vacilou. E continuei. Sabes o que é entender alguém, Léo? É investir nela. É pagar cada mês de faculdade, acreditar em cada sonho, comprar o carro que a leva todos os dias para o futuro que tu romantizas. Enquanto tu, o artista, pedes dinheiro emprestado para arranjar o teu carro com o dinheiro dela. Com o meu dinheiro. Uma amiga tossiu para conter o riso. Léo empalideceu. Ana me olhava horrorizada, mas eu não gritei. Só disse o que era verdade. Dizes que ela merece alguém melhor? Talvez sim, mas esse alguém não és tu. Porque quem ama não drena, não suga, não destrói. O silêncio voltou, mais denso que antes. Léo não disse nada. E foi nesse vazio que percebi eu não precisava provar mais nada. O tribunal estava encerrado. Ana levantou-se, trêmula. Os olhos brilhavam de raiva, não contra ele, contra mim. Não tinhas o direito, sussurrou. Humilhaste o meu melhor amigo. Ele humilhou-se sozinho, respondi. Eu só apresentei as provas. Ela respirou fundo e disse as palavras que mudaram tudo. Pede desculpa ou acabou. O mundo parou. A sala inteira desapareceu. Fiquei só com a voz dela, a mulher que eu pensei amar, escolhendo o homem que me desprezava. E nesse instante, algo dentro de mim morreu. Não foi o amor, foi o respeito. Eu sorri, levantei-me, peguei na minha taça e fui até a cozinha. O caso estava encerrado, mas mal sabia ela que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. A frase dela ficou suspensa no ar fria, cortante, definitiva. Pede desculpa. Ou acabou. Não havia gritos, não havia lágrimas. Só a certeza amarga de que o amor que eu conhecia tinha acabado de morrer, de uma morte silenciosa. Fiquei a olhar para Ana, mas já não via a mulher que eu amava. Via alguém estranho, alguém que defendia o homem que me humilhou, dentro da casa que eu reconstruí, diante das pessoas que testemunharam cada tijolo dessa vida a dois. E nesse instante, algo dentro de mim desligou-se, como se um interruptor interno dissesse: basta. Peguei na taça de vinho, ainda meio cheia, e observei o reflexo distorcido do meu rosto. Por um segundo, pensei em pedir desculpa, só para evitar o desastre. Mas não. Desculpar-me significava trair a mim mesmo. Seria o mesmo que admitir que a falta de respeito podia coexistir com o amor. E eu já tinha visto, em tribunal e na vida, o que acontece quando se aceita a injustiça, ela cresce. Escolhes mesmo isso? Perguntei calmamente. Escolho não ver o homem que amo agir como um monstro, respondeu ela tremendo. Então escolhes não me ver, murmurei. A expressão dela mudou raiva, confusão, medo, mas eu já não sentia nada. Levantei-me, empurrei a cadeira para trás e aquele som, o arrastar de madeira no chão, pareceu o último suspiro daquilo que fomos. Deixei o copo sobre o balcão. Olhei em volta e percebi. Tudo ali ainda tinha a forma do nós, mas já não nos pertencia. A casa era um corpo vivo, prestes a ficar vazio. As paredes guardavam risos que agora soavam como ecos distantes. Enquanto ela tremia de raiva, eu senti
paz. Uma paz triste, pesada, mas real. Porque, finalmente, percebi que o amor não morre com o ódio, morre com a indiferença. E naquele momento, eu já era indiferente. Saí da sala devagar, com o som das conversas murmuradas atrás de mim. Ela ficou parada, como uma estátua de orgulho quebrado. Léo, envergonhado, tentou segui-la, mas nem ele sabia para onde ir. Naquela noite, ela empacotou a dignidade e saiu com ele. Eu não a impedi, não gritei, não pedi que ficasse. Apenas deixei a porta aberta não por esperança, mas por educação. Nos dias seguintes, a casa tornou-se um museu de memórias. O perfume dela ainda pairava no corredor, as canecas de café lado a lado, como testemunhas de um crime sem sangue. Mas, dentro de mim, a sentença já estava escrita. Quem exige submissão não quer amor, quer poder. E foi aí que percebi que, às vezes, perder alguém é a única forma de reencontrar a si mesmo. Porque, depois daquele ultimato, não veio o luto, veio o silêncio. E o silêncio tornou-se a minha arma mais afiada. O silêncio, às vezes, é cruel, mas, naquela altura, era tudo o que me restava. Depois daquela noite, não houve mensagens, nem chamadas, nem pedidos de perdão. Só o som das portas a fecharem-se e o eco do que nunca mais seria dito. Nos primeiros dias, a dor era física. Acordava com o corpo pesado, o peito apertado e a mente a repetir o que aconteceu como se fosse uma gravação impossível de apagar. A cada minuto, o instinto gritava: liga-lhe, explica, corrige. Mas o advogado dentro de mim sabia. Em certas batalhas, o primeiro a falar é o primeiro a perder. A casa parecia um campo de guerra depois da rendição. Os pratos ainda na mesa, as taças sujas, o perfume dela preso no ar como uma lembrança que se recusava a partir. Andei de divisão em divisão, em silêncio, a catalogar cada vestígio como se estivesse a recolher provas de um crime emocional. Eu talvez estivesse mesmo o crime de amar alguém que confundiu amor com dependência. Durante aquele fim de semana, comecei a agir, sem raiva, sem vingança, apenas com precisão. A caixa dela, a mesma onde guardava cartas da faculdade, fotos e pequenas lembranças, foi a primeira a ser embalada. Cada objeto que eu tocava contava uma história, mas também encerrava uma dívida. Uma caneca que comprei em Coimbra, um livro com dedicatória para o nosso futuro. O nosso futuro, que ironia. Empilhei as caixas no quarto de hóspedes, fechei as cortinas. E de repente, a casa parecia respirar melhor, como se, finalmente, pudesse cicatrizar. Depois, vieram as duas chamadas. As duas que me darão tudo. A primeira, para o diretor da faculdade de Direito. Expliquei, com voz calma, que o fundo privado de apoio à Ana seria cancelado por motivos pessoais irreversíveis. O homem compreendeu, em silêncio. Talvez tenha ouvido a dor escondida por trás da formalidade. A segunda, para o sócio-gerente do meu escritório. Conflito de interesses, disse eu. A voz dele hesitou, mas acatou. A vaga de estágio que eu tinha garantido para ela foi retirada. Quando desliguei, fiquei parado, olhando para o ecrã preto do telemóvel. Não senti vitória, nem culpa. Só um vazio, limpo, como um campo depois da chuva. Às vezes, fazer o certo dói, mas há dores que purificam. O silêncio não era castigo, era justiça emocional. Durante as 2 semanas seguintes, não houve notícias, mas eu sabia que viria. Mais cedo ou mais tarde, ela bateria à porta. Não por amor, mas porque o mundo dela estava a desmoronar. E quando isso acontecesse, eu já estaria preparado, porque o silêncio não era o fim, era o prenúncio do confronto final. Passaram-se 2 semanas, 2 eternidades silenciosas. E então,
As câmaras de segurança mostraram o que eu já sabia que viria. Ana estava diante da porta, encharcada pela chuva, com a mesma chave que um dia simbolizou nós, agora inútil, fria, rejeitada pela fechadura. Ela tentou girar, lá 1, 2, 3 vezes, nada. O rosto dela mudou primeiro surpresa, depois raiva e, por fim, um medo mudo. Apertei o botão e ouvi o toque da campainha ecoar por toda a casa. O mesmo som que um dia me fazia correr até a porta. Dessa vez não. Abri apenas a corrente, deixando o metal segurar a distância entre nós. Os olhos dela estavam vermelhos, as mãos tremendo. Havia menos brilho, menos vida. O orgulho começava a morrer e só restava o desespero. João, precisamos falar. Não, Ana. Já falamos tudo naquela noite. Tu não podes apagar 3 anos assim. Não os apaguei. Tu é que rasgaste o contrato. Why do? Why do? Why do? Why do? O olhar dela buscava uma brecha, uma migalha de perdão. Mas eu estava vazio. O tipo de vazio que não grita, só observa. Ela tentou tocar-me. Eu recuei meio passo. E naquele pequeno gesto, percebi como é fácil perder tudo quando se trai a confiança. Eu errei, disse ela chorando. Estava com raiva, não pensei. O Léo, ele não é o que eu imaginava. Não é? Pois agora é contigo que ele tem de lidar. Ela empalideceu. Tu cancelaste a bolsa. Cancelei. E o estágio também. O silêncio entre nós ficou pesado, quase sólido. Não podes fazer isso, sussurrou ela sem fôlego. Posso. E fiz. Porque deixei de ser parte do teu futuro no momento em que escolheste defender quem te destruía. As lágrimas dela caíam rápido, misturando-se à chuva. E pela primeira vez, eu senti pena. Não daquela mulher, mas da rapariga que ela foi. Aquela que acreditava em promessas e confundia lealdade com dependência. João, por favor. Não, Ana. Pede ajuda ao homem que disseste ser melhor do que eu. Talvez o talento dele pague as contas que o amor deixou por liquidar. Ela tentou responder, mas as palavras morreram antes de nascer. Ficou ali, parada, pequena, diante da porta que um dia a recebeu como lar. E eu, por dentro, só tinha uma certeza. O amor sem respeito não é amor. É dívida. E eu acabava de saudá-la. Fechei a porta devagar. Do outro lado, ouvi o som de passos arrastados, cada vez mais fracos. A chuva engoliu o resto. Às vezes, o que chamamos fim é só a forma que o destino encontra para nos devolver a dignidade. E naquele momento, percebi que a lealdade não se pede, conquista-se. E quando se perde, nunca mais volta igual. Eu não a odiei, só deixei de a amar. E talvez isso seja pior. O silêncio tem um preço, e eu paguei cada cêntimo dele. Durante semanas, a casa continuou a cheirar a ausência. O travesseiro do lado dela ainda estava afundado, o perfume ainda pairava no corredor, mas nada disso doía mais. A dor tinha aprendido a vestir-se de calma. As notícias chegaram por amigos em comum. Ana já não estudava. Deixou a faculdade o sonho, o futuro, o nome que um dia queria ver gravado numa placa de escritório. Leo, ainda o mesmo, a viver de projetos inacabados, promessas de arte e desculpas ensaiadas. Ouvi dizer que discutiam por dinheiro, por ciúmes, por tudo. Talvez ela finalmente tenha entendido o que significa melhor. E eu continuei a trabalhar. Ganhei novos casos, mas nenhum me ensinou tanto quanto aquele que vivi fora do tribunal. Porque há vitórias que deixam cicatrizes e derrotas que libertam. Às vezes, deito-me e penso se poderia ter sido diferente. Se eu tivesse pedido desculpa, engolido o orgulho, deixado passar, mas logo a seguir, lembro-me do olhar dela naquela noite, não o olhar de quem erra, mas o de quem acredita estar certa ao humilhar-te. E percebo que, mesmo que tivesse perdoado, a confiança nunca mais nasceria ali.
A lealdade, quando parte, não deixa raízes, só estilhaços. O silêncio não foi vingança. Foi cura. Um remédio amargo, sim, mas necessário. Porque às vezes, para salvar o que resta de ti, precisas perder o que pensava ser tudo. Hoje, passo pela antiga universidade dela de vez em quando. Vejo estudantes apressados com livros e sonhos, e pergunto-me se ela também acreditava que o amor bastava. Talvez sim. Talvez todos acreditamos nisso até percebermos que o amor, sozinho, não salva nada. O que salva é o respeito. O silêncio custou caro. Custou noites em claro, memórias arrancadas, planos destruídos, mas comprou-me algo que nenhum amor frágil pode oferecer: paz. E agora? Fica a pergunta, aquela que não sai da minha cabeça desde então. Se foste traído na tua lealdade, escolherias o perdão ou o silêncio? Escreve nos comentários. Quero saber o que o teu coração faria, antes que o teu orgulho responda por ti.